Vamos lá, vamos iniciar nossa aula de língua inglesa das primeiras séries, ok? Pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, sempre antes eu vou dizer para vocês tanto uma expressão em inglês ou uma palavra em inglês, para vocês aprenderem, né? Uma novidadezinha. E aqui eu digo how to say, como se diz, vamos ver qual é a expressão de hoje, como se diz, eu sei de cor, né? Então, how to say, eu sei de cor em inglês, I know by heart. Quando você quer dizer eu sei de cor, em inglês você usa a expressão I know by heart. Um exemplo aqui para nós. I know this poem by heart. Eu sei este poema de cor. Olha aqui. Ou decorado, ok? Então, uma expressãozinha para vocês aprenderem. E vamos iniciar aqui nosso conteúdo, né? No primeiro bimestre nós vamos tratar de Class of Words, que é classe de palavras. No conteúdo que a gente vai ver agora, vamos iniciar com os pronomes, certo? O sujeito pronome, ou pronome sujeito, ou pronome pessoal, que é subject pronoun ou personal pronoun. Adjective pronoun ou possessive pronoun, que é o pronome adjetivo ou pronome possessivo, e object pronoun, que é o pronome objeto, ok? Então, pessoal, iniciaremos aqui com o pronome sujeito. Vou colocar aqui. Pronome sujeito. Pronome sujeito é muito conhecido de vocês, né? Aquele que, quando a gente está estudando o verbo to be, a gente estuda o verbo to be acompanhado com ele. Então, a gente tem o pronome sujeito I, aqui, ó. Pronome sujeito I, que é eu, you, você, he, ele, she, ela, it, ele ou ela. Pessoal, atenção, esse it, aqui, esse sujeito, pronome sujeito, a gente vai utilizar ele quando a gente estiver tratando de um objeto, um animal ou algum lugar, certo? Nunca eu vou usar it para pessoas, e sim para objetos, animais e lugares, certo? Nunca eu vou usar it aqui para pessoas, porque a gente tem ele, a gente tem o he usado para pessoas, ela, a gente tem o she usado para pessoas, ok? Então aqui a gente está tratando dos pronomes, no caso, no singular, né? Toda essa parte aqui é os pronomes no singular, que eu tenho I, you, he, she, it. E os pronomes no plural, que são esses aqui, nós temos we, que é nós, you, vocês, certo? Vocês viram aqui o you também, mas o you aqui está no singular, certo? E esse you aqui está no plural, certo? Então, you tanto pode ser usado como você ou como vocês, ok? E they, que é eles ou elas, né? Esse daqui você pode utilizar ele tanto para pessoas, esse they aqui, tanto você pode utilizar ele para pessoas, como para objetos também, animais ou lugares, ok? Então, they você usa para tudo, pessoas, animais, lugares e pessoas. Ao contrário do it, que a gente viu que ele só é utilizado para coisas, animais e lugares, ok? Então, vamos repetir. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok? Mas atenção, olha aqui. Atenção, pessoal. O pronome sujeito, olha. O pronome sujeito, ou pronome pessoal, né? Se estiver usando. O pronome sujeito, como o próprio nome diz, ele é o quê? Ele é um sujeito. Aqui, ele é um sujeito, como o próprio nome diz. Sendo assim, na frase ele será usado antes do verbo. Olha aqui, pessoal, atenção. O pronome sujeito, em uma frase, ele será usado antes de um verbo. Sempre antes do verbo, ok? Olha aqui um exemplo. They play football very well. Eu tenho um verbo aqui, que verbo é esse? Play, é o verbo jogar, né? Então, eu usei aqui o pronome sujeito antes do verbo play. Eles jogam futebol muito bem. They play football very well, certo? Do mesmo jeito aqui, olha, eu tenho o verbo é like, o verbo gostar. Então, eu tenho aqui o pronome sujeito que veio antes dele, que é o pronome sujeito I. Então, pronome sujeito antes do verbo, quando eu estiver utilizando ele dentro de uma frase.
Vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Olha aqui. I work on weekends. Eu tenho aqui o verbo, o work, que verbo é esse? É o verbo trabalhar, certo? E eu tenho aqui o pronome sujeito, I. Então, o pronome sujeito vem antes do verbo work, na frase. E you study. Eu tenho aqui o verbo study e o pronome sujeito, ele veio antes do verbo study, né? Para mostrar aqui exemplos, mostrando que o pronome sujeito em uma frase, ele vem antes do verbo. Mesmo caso aqui, eu vou ter o quê? Olha, aqui eu vou ter o verbo to be is, olha. E o pronome sujeito, ele. He is my father. Ele é meu pai. She. She, eu tenho o verbo dance. E antes do verbo, eu tenho o pronome sujeito, she. Certo? Então, não esqueçam, pronome sujeito em uma frase vem antes do verbo, ok? Outros exemplos, agora utilizando o it. O it, lembrando que a gente utiliza para objetos, lugares e coisas, né? Eu vou ter aqui o verbo to be is, certo? E antes do verbo, o pronome sujeito it. Por que eu usei it? Porque eu estou tratando de um gato, que o gato é o quê? Um animal. Não vou dizer... Não poderia utilizar aqui he para gato, não. Por quê? Porque ele é um animal. Lembrando que it eu uso para coisas, animais e lugares no singular. Entrando aqui, temos aqui o verbo are. Que verbo é esse? Verbo to be, né? E antes do verbo, o pronome sujeito we. We are studying. Também aqui nós temos o verbo to be, e antes do verbo temos o pronome sujeito, certo? Então, na frase, o pronome sujeito, ele vai vir antes do verbo, porque ele tem função de sujeito, ok? Pessoal, e eu posso trocar o nome pelo pronome, certo? Pelo pronome correspondente. Olha aqui. Eu tenho aqui, Mary is tall. Quem é Mary? Mary não é ela? Mary não é a mulher? Maria não é a mulher? Qual o pronome sujeito que eu posso trocar por Maria? Eu posso dizer assim, ela é alta. Para eu substituir, olha aqui, posso substituir pelo she. Por quê? She não é ela? Eu digo, Maria é alta. Ela é alta. Maria is tall. She is tall. Então, substituir Maria por ela. Vamos ver outro exemplo aqui. Júlio is my father. Júlio não é ele? Júlio não é ele? Júlio is my father. Ele, qual o pronome sujeito? A ele, equivalente, he. He não é ele? Então posso trocar Júlio por ele. He is my father. Ok? Ó, Júlio is my father. He is my father. Júlio é meu pai, ele é meu pai. Certo? Troquei Júlio pelo pronome ele. Rabito is my dog. Rabito. Rabito é o nome de quem? Rabito é o nome de um cachorro. Se eu estou tratando de um cachorro, lembrando que eu vou substituir, então, pelo pronome it, que é o pronome equivalente a animais, coisas e lugares, certo? Então, substituir o nome do animal, que é o nome do cachorro, que se chama Rabito, pelo pronome equivalente a coisas, animais e lugares, que é o it, ok? Anna and I like soccer. Eu estou dizendo o que aí? Eu estou dizendo Ana e eu, olha. Ana e eu. Ana e eu. Quando a gente está dizendo Ana e eu, a gente diz como nós. Então, qual o pronome sujeito que eu substituo por Ana e eu? Nós. O I. Certo? Olha. Ana e eu gostamos de futebol. Anna and I like soccer. Então, quer dizer que nós gostamos de futebol, vai ser we like soccer. Nós gostamos de futebol. Ok? Paulo and Betty are play. Eu estou dizendo que Paulo, olha aqui, eu estou dizendo que Paulo e Betty
estão jogando ou estão brincando. Então eu digo assim, eles estão brincando. Como é que eu digo eles estão brincando? They. Eu substituo eles por they, que é eles ou elas, que é o pronome equivalente a eles ou elas, certo? Então eu digo Paulo and Beth are playing. Aí eu quero dizer eles estão jogando. They are playing. Ok? Nesse caso, eu estou substituindo o nome pelo pronome, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro conteúdo, pronome sujeito, certo? Lembrando, se você quiser revisar esse vídeo, é só entrar aqui na nossa página na internet, né? Que a gente tem o nosso canal, vocês entram lá e podem rever o vídeo quantas vezes quiserem, ok? See you, bye bye, next class.